Olá, hoje nós vamos falar aqui sobre Mulher Gato, um crime perfeito. Uma HQ que provavelmente muitos de vocês até já possuem na coleção de vocês, mas deve estar lá jogada, esquecida, sem nunca ter sido lida, talvez até mesmo lacrada. Mulher Gato é uma personagem que eu confesso que não tenho muita afeição. Eu acho que ela fica muito, apesar de muitos dizerem o contrário, acho que ela fica muito abaixo no que se trata de representação dentro do universo do Batman. Afinal de contas, o Batman é uma força da natureza, então tudo o que está ao redor dele acaba se tornando pequeno. A não ser, é claro, personagens que conseguem se opor e até mesmo fazer frente ao Batman. E quando falo em fazer frente, não é lutar contra o Batman, e sim fazer frente com a construção de personagem que eles carregam. Por exemplo, o Alfred e outros personagens ali dentro do universo, o Coringa, dentre outros. Então a Mulher Gato, nesse universo de monstros, acaba se tornando uma coisa pequena, do meu ponto de vista. Eu acho que ela poderia ser muito melhor trabalhada. Contudo, essa HQ aqui, da Eagle Moss, Um Crime Perfeito, uma HQ que eu confesso pra vocês que eu estava meio receoso de ler. Talvez eu nem fosse pegar ela pra ler. Contudo, eu estou lendo tudo o que eu tenho da Eagle Moss que tá aqui. Aí ela chegou, depois, as outras que tem ali da Eagle Moss eu já li. Ela chegou, é bom, não vou colocá-la na coleção sem ler ela primeiro. A HQ conta com 152 páginas. O preço de capa dela originalmente era R$ 44,99, mas como alguns de vocês devem saber, a Eagle Moss declarou falência. Então essa HQ aqui não pode mais ser comprada diretamente do site da Eagle Moss, a gente consegue encontrar ela em diversos lugares. Eu mesmo comprei essa aqui num sebo, paguei R$ 24,99. Então aí fica a cabo de vocês procurar ela. Ou no sebo, ou na internet. Aconselho muito o site Rica. Vou deixar o link aqui embaixo caso eu encontre essa HQ em específico. Então, do que se trata essa HQ? A mulher gato foi declarada morta. E ela foi declarada morta meio que junto com outra personagem do universo do Batman, a Selina Kyle. Pois é, a mulher gato e seu alter ego, Selina Kyle, também foi declarada morta. Meio que botaram a culpa da morte da Selina na mulher gato, sem saber muito bem que ela é a mesma, né? Só que ela continua bem viva e atuando no Marrocos. Lá ela tenta ali cometer alguns furtos, alguns mal sucedidos, até que ela chega ao ponto de meio que se sentir sem grana, completamente sem grana, e resolve voltar para Gotham. Em Gotham ela busca ali alguns dos seus informantes e descobre um trem de carga que vai carregar uma quantia, se não me engano, são 14 milhões de dólares, é muita grana. Então ela começa a juntar uma equipe para poder roubar o dinheiro do trem. Tem bem aquela pegada de filme de assalto a banco, sabe? O personagem tá ferrado, ele acaba descobrindo uma oportunidade de um crime, aí ele junta ali velhos comparsas, velhos amigos que atuaram com ele no passado e vai cometer o crime. Geralmente nesses filmes a gente tem esses arcos pequenos de construção dos personagens um a um, né? Ah, fulano é o cara que abre os cofres, fulano é o cara dos explosivos, ciclano é o cara das armas. Então é bem isso. A gente vai conhecendo os personagens que vão participando, apesar de que parece que existe uma vontade de apresentar os personagens, outros nem tanto. E no meio disso, a Mulher Gato acaba se apagando novamente perto de outros personagens. Nós temos um personagem aqui, o Stark, que é um antigo. É meio que um tutor da Mulher Gato quando ela estava iniciando. Ele ensinou muita coisa para ela, ele é quase que um sensei. E eles acabaram se apaixonando, tiveram um lance por muito tempo. É um personagem que eu nunca tinha ouvido falar nada. E esse personagem acaba se tornando meio que mais badass, assim, do que a própria Mulher Gato. Ele dá a entender que ele é melhor que ela. Só que, não sei, eu acho que a Mulher Gato é tão. Ela chega ao ponto, isso falando de fisicamente, né? Falando de combate, de habilidade, das competências físicas. Ela chega ao ponto de se equiparar ou chegar bem perto do Batman. Então pensa no quanto essa mulher é boa fazendo o que ela faz, cometendo os crimes e afins. E além disso, ela é muito inteligente, ela já conseguiu enganar o Batman. E aqui o Batman é o exemplo, porque ele é o centro desse microverso do morcegão, né? Que é dele.
Então a gente tem uma personagem que tem um potencial gigantesco, que ela não tá num começo de carreira, ela já percorreu aí um longo trajeto até chegar ali, e ela meio que fica apagadinha, sabe, perto dos outros. Ela meio que obedece, ela segue o plano dos outros, quando na verdade ela é que devia ditar as regras dentro da HQ dela. Então esse pra mim é um dos pontos mais negativos. Houve uma oportunidade muito grande de mostrar o quão competente é a Celina. Nesse momento dela, era a hora dela brilhar, mas eu senti que não foi tão bem empregado. Tem vários personagens que aparecem aqui que acabam também não sendo tão bem trabalhados. Algumas fontes da própria Mulher Gato, ajudantes dela, que talvez por culpa minha não ter esse conhecimento do universo, do microverso ali da Mulher Gato, eu possa ter falhado em afeiçoar esses personagens. Mas eu percebo que a construção do Stark foi tão mais trabalhada que os demais ficaram muito apagados. Parece que é uma HQ dele, não da Mulher Gato. Outros tópicos que eu anotei aqui, eu estou fazendo até roteirinhos, olha que coisa bonita. Os personagens em geral têm muito pouco carisma, eles não chegam a agradar, assim, eles não convencem nem com suas motivações e nem mesmo com os diálogos deles, com a construção no geral. Então acho que falta carisma, a gente não consegue se apegar neles. Em geral, por não ter carisma e por não serem apegáveis, todos eles são meio que descartáveis. A sensação é que se a Mulher Gato tivesse feito tudo sozinha, eu ia gostar muito mais do que se passou ali. Parece que eu tô só reclamando, mas calma. Nós temos também uma coisa que pode parecer bobagem, mas eu acho que faria toda a diferença, que é o Batman. Não tem o Batman. Basicamente, a gente não tem um embate do Batman. Ele até aparece em dados momentos muito específicos, mas ele fica totalmente paralelo a tudo que tá acontecendo. E eu acho que seria muito mais interessante ter aqui uma luta de caráter até que fosse levar em consideração o bem e o mal, né? E fosse botar em xeque esse lado meio dúbio da Mulher Gato, colocando ela entre será que é certo roubar ou não é? Claro que é uma resposta óbvia, mas é uma resposta que para Mulher Gato não é tão óbvia. Então, o Batman talvez seria esse bom contraponto. O que nós temos aqui são criminosos roubando de criminosos, criminosos fazendo crimes e criminosos contra os criminosos. A figura do personagem honesto, do personagem correto, não existe aqui. Além disso, nós temos alguns pontos positivos, sim. Apesar de a história não trabalhar tão bem a personagem protagonista, não significa que ela não trabalha bem o enredo em si. O enredo é bem amarradinho, ele consegue seguir um caminho bem delineado, fazendo com que a gente consiga não só entender tudo o que está acontecendo, como também ser apresentado a certos personagens sem precisar de muita conversa, sabe? A gente sabe, tipo, esse aqui é tal personagem, beleza, ele não vai ser desenvolvido, a gente não vai saber muito mais sobre ele, mas a gente sabe o que ele é. Então os personagens são bem apresentados, a escrita no geral é muito boa. Nós também temos aqui uma trama muito interessante, afinal de contas, o crime, a tudo o que está por trás ali, os acontecimentos são bem legais, ao modo como as coisas vão se desenrolando é legal e está muito atrelado ao fato de ter sido muito bem escrita. Então, diálogos são legais, apesar de não aprofundarem os personagens. Parece meio contraditório, mas uma coisa é uma e outra é outra. E por fim, nós temos as motivações, que eu acho que é o ponto-chave aqui. A Mulher Gato sim tem uma motivação até que relativamente interessante, mas no geral os personagens não têm. Então a gente tem uma faca de dois gumes aqui. A Mulher Gato parece muito mais determinada e talvez se a gente for, né, tentar entender, tentar ir mais a fundo, o Stark também tem certas motivações, aparentemente ele ainda tem certos sentimentos pela Mulher Gata, e eu acho que é um dos pontos que poderia ter sido muito melhor abordado e não foi. Mas a HQ não para por aí, porque ela não possui somente uma história. E aqui vem um dos pontos fortes da HQ. Depois disso, nós temos a história Slam Bradley na trilha da Mulher Gato. O Slam Bradley é um ex-investigador que acabou perdendo ali tudo, se tornou um detetive particular. E aqui nós temos um fato que ocorreu antes da Mulher Gato voltar para Gotham. O Slam Bradley, logo que a Mulher Gato sumiu, foi dada como morta,
Ele foi contratado pelo prefeito da cidade. Ele chega a comentar isso na HQ Um Crime Perfeito, ele conta o que aconteceu. Ele foi contratado pelo prefeito para encontrar a Mulher Gato. Acontece que ele encontra, descobre tudo sobre a Mulher Gato, né? Nesse meio tempo ela volta para Gotham e acaba levando uma surra porque ele decide não entregar ela. Acaba sendo meio triste que essa HQ aqui, ela ficou em segundo plano, mas seria esquisito colocar na coleção Ingomosa uma HQ do Slam Bradley. Tipo, quem é esse cara? Acho que é a sensação que ia ficar. Mas ela tem, em especial, uma coisa que a HQ do Crime Perfeito não tem. Ela tem uma personalidade muito forte. Quando a gente começa a ler ela, já de cara, tu tem aquela sensação de filme, sei lá, anos 60, aqueles filmes detetivescos onde o próprio investigador vai narrando o que tá acontecendo. Ah, era dia tal, ela entrou no meu escritório, sabe? Essas coisas bem detetivescas. E aqui nós temos o Ed Brubaker escrevendo. E, meu amigo, apesar de ter muito texto, é um texto que tu corre, assim, o olho por ele. Ele vai nascendo, o enredo em si vai nascendo na tua mente. E tu vai se apegando ao Slam Bradley de um jeito que tu não consegue se apegar aos personagens da história anterior. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Na capa tem esse personagem aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é o Stark. E tem esse aqui. Esse aqui eu não lembro nem o nome, pra vocês terem uma ideia. E ele simplesmente aparece e é isso. Fica por isso mesmo. Já ali com o Slam Bradley, nós temos uma construção muito maior de um crime bem detetivesco e nós temos a representação desse bem dúbio, sabe? Essa coisa que eu queria que a Mulher Gato apresentasse na história dela. Essa coisa de eu vou fazer o mal, mas é para o bem. Eu vou fazer o bem, mas é para o mal. Isso. Não tem muito o que explicar. É uma HQ com uma narrativa muito fluida. A trama acaba te fazendo mergulhar dentro dela, porque tudo é pelo mesmo personagem. Eu não gosto muito de histórias que contam um trechinho por um ponto de vista, outro trechinho por outro trechinho por outro, sabe? E não te dá tempo pra se apegar àquele trecho. Não tô dizendo que não seja legal que troque o ponto de vista, mas sim que essa coisa muito corrida, 2 páginas com um, 2 com outro, 3 com outro, essa coisa muito corrida acaba não me agradando muito, porque geralmente ou os personagens mudam muito a narrativa e vai ter uns que a gente vai gostar e outros não, ou vai ter personagens todos iguais, tipo, todo mundo tá narrando do mesmo jeito, porque o escritor não conseguiu dar uma personalidade muito legal pra parte narrativa. Então eu gosto quando é um personagem, sabe, e ele dá tempo. Ele deixa a gente curtir. O HQ do Slam Bradley com certeza poderia ser resumida em dois capítulos, com a metade das páginas que ela tem ali. Mas ela vai maturando, sabe? Vai esperando chegar no ponto. Ela não se apressa e também não se demora muito. É como se tudo o que tivesse ali fosse o necessário. Se colocar mais ou tirar alguma coisa, estraga. Então eu realmente gostei bastante dessa HQ. Eu realmente não esperava. É um personagem totalmente desconhecido. Aparece o Batman de novo. Além disso, nós temos o carisma e a motivação do personagem. É muito simples um personagem que é um profissional de uma determinada área atuando naquela área. Tipo, é o trabalho dele. Não existe uma motivação mais clara e objetiva que essa. Ele tá fazendo o trabalho dele. E aí a gente vai entrar na questão de o quão dedicado ele é àquele trabalho, o quão esforçado ele é para executar aquilo. Então, tudo isso acaba transformando essa motivação em algo mais complexo e interessante do que simplesmente é o trabalho dele. Mas eu gosto disso. É o trabalho dele, é isso que ele tem que fazer, por isso que ele tá fazendo. Além disso, nós temos um final meio confuso e aqui fica o ponto meio triste dessa HQ. A impressão que eu tenho é que ele foi chegando pro final, ah, talvez por não ter pensado melhor em como seria o final, não sei. Mas o final acaba deixando ali alguns furinhos que eu acho que não são necessariamente furos de roteiro, mas sim furos na personalidade. Certos personagens começam a agir de outras formas e eu confesso que fiquei meio decepcionado com isso. Mas não o suficiente pra não gostar, o final também é bom. E por fim, é o maior problema que eu tenho com toda essa HQ aqui, tirando a última história que a gente já vai falar sobre ela, é justamente a falta do Batman. O Batman aparece, mas não o suficiente. Não tem nem a figura, sabe? Não tem a imponência dele pairando sobre Gotham. Não que precise do morceguinho aparecendo, mas sim que a presença dele esteja em algum ponto, seja mencionando ele em diálogos,
seja o medo de personagens agirem contra a lei. Não importa, a presença do Batman, seja ela física ou não, ela fez falta aqui, assim como fez em Um Crime Perfeito. E por fim nós temos Batman número 1. Eu vou ter que abrir aqui a HQ e botar na página para vocês verem, porque isso a Eagle Moss faz muito bem. Quer trazer para nós aqui sempre uma história clássica do personagem. E aqui nós temos Batman número 1. Essa é uma HQ de 1940, se eu não estou enganado. Cadê? 1940, isso mesmo. E aqui nós temos a primeira aparição da Mulher Gato. Olha só que legal, a Mulher Gato aparece em Batman número 1. E é legal destacar o seguinte, esse aqui é o Batman número 1, mas não é a primeira versão, tá? Em outra HQ da Eagle Moss, acho que na primeira, até em silêncio, a gente tem a primeira edição que foi na Action Comics. Aqui é quando o Batman ganha uma revista e é a número 1, tá? Por isso que existe essa... talvez fique meio confuso. E na Batman número 1 nós não temos a origem do Batman. Nós temos aqui uma história onde ele vai para um barco porque existe a possibilidade de um diamante lá, uma joia ser roubada. Só que o Batman não pode porque ele vai fazer outra coisa. E aí ele manda o Robin sozinho para atuar como garçom lá e ficar de olho e tentar entender o que tá acontecendo. Acontece que no meio disso tudo nós descobrimos que a Mulher Gato, ou somente a Gata, não existe aqui ainda a Mulher Gato, não existe uniforme, não existe Selina Kyle, é simplesmente a Gata. É só isso. Ela acaba atuando ali e roubando o cristal, só que o Batman chega depois e resolve tudo. Tem alguns detalhes aqui muito interessantes, que o primeiro deles eu vou ter que também achar aqui para mostrar para vocês. Essas HQs aqui mais antiguinhas, elas são bem curtas, tá? Então é bem fácil de achar. Nós temos aqui, ó, o Batman colocando o Robin pra brigar contra um monte de bandido. O Batman simplesmente diz, ah, vocês são uns bandidão mal mesmo? Então solta as armas aí que o gurizão aí vai dar uma surra em vocês. Meio que é isso que o Batman faz. Inclusive lá no final dessa cena, ele quebra a quarta parede em uma imagem muito bacana aqui, ó. Deixa eu focar. Não vou conseguir focar. Eu vou botar a imagem aí pra vocês. Ele quebra a quarta parede falando, crianças, esta é a prova. Bandidos são covardes. Têm suas armas. Não são pessoas para vocês idolatrarem. Guardem suas energias para lutar contra eles e a sua laia. É o Batman dando a dica bem ao estilo do He-Man, né? Muito bacana isso. E além disso, nós temos também o Batman tirando a maquiagem da Mulher Gato no tapa. Ela tá maquiada ali, ela tá disfarçada de senhorinha. E nós temos aqui, ó, ele simplesmente arrancando a maquiagem dela no tapa. Ele vai lá, arranca a peruca dela aqui. É o Batman sem pudor nenhum. Tem uma parte até que uma personagem fala, ah, você não vai me machucar, eu sou mulher. E ele diz, a justiça não tem distinção de sexo. E pum! É o Batman raizão, o Batman bem lá da série dos anos 60. E é muito bacana, eu acho que a HQ, apesar de ser mais mal escrita, o enredo mais sem graça e tudo mais dessa HQ aqui, como um todo, ela é muito divertida porque ela é simplesmente um relato histórico de sua época. Então vale muito a pena ler, não somente por conta de Um Crime Perfeito, que apesar de ter ali diversos problemas, é uma HQ bem interessante. Eu até não mencionei com vocês que ela tem desenhos do Darwin Cook, que é um carinha que desenha as coisas muito beirando o abstrato. São desenhos que vão... ele é muito riscado, sabe? Não existem formas muito concretas. Mas é legal, porque com essas formas não tão bem concretas, ele acaba transformando ali cenários em... Os riscos dele, né? Acabam tendo muito sentido. São pequenos rabiscos, ó, aqui. São pequenos rabiscos que passam e acabam dando forma às coisas. E ele também desenha a segunda HQ que tem presente aqui, que é a do Slam Bradley. Então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi aí um compiladão, um review de tudo que tinha aqui. Eu acho que essa HQ vale muito, principalmente por causa da última história. Ela é impagável. Então, deem uma lida nem que seja nela. E a do Slam Bradley também, se vocês gostam de coisas mais detetivescas, mais investigativas, aquela HQ ali é legal pra caramba. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa aí o seu like. Não esquece de se inscrever no canal.
Estamos aí com muito mais pessoas assistindo os vídeos do que pessoas se inscrevendo. E com certeza, se vocês gostam de HQs, aqui é um ótimo lugar para vocês ficarem. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!